Olá você, amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um Clássico em Debate aqui na Urban TV para falar de Avaí e Figueirense nesse momento de opostos entre os dois clubes, o Avaí sendo o Avaí classificado para a próxima fase do Catarinense, o Figueirense sendo eliminado precocemente na competição. Vamos comentar um pouquinho sobre o cenário dos dois times na competição, não tanto os jogos, porque os jogos foram praticamente todos ruins, mas uma projeção mesmo de como esses resultados podem fazer os clubes caminharem nas próximas semanas. Nossa edição de número 52 aqui na Urban TV, como você sabe, aí no oferecimento dos nossos parceiros da Vitrine dos Mantos, só seguir lá no Instagram, @Vitrine dos Mantos, siga lá. Nossa parceria, a gente vai ter ainda mais ou menos 7, 8 dias ainda com o nosso sorteio aberto da camiseta de treino do Figueirense. Então, passa lá para seguir e também deixar o seu comentário, né, lá no nosso Instagram. O nosso Instagram, você já sabe, é o Clássico Debate, aí @Clássico Debate, está aqui na tela para você. Você segue lá, uma das últimas publicações é a desse sorteio, né, que a gente está fazendo da camisa do Figueirense. Vamos começar falando do Avaí. O Avaí que conseguiu um resultado positivo, o resultado que, em termos de tabela, não mudou praticamente nada, porque, na verdade, o Avaí já estava ali praticamente garantido no top 4 da competição. Um resultado seria muito absurdo para o Avaí terminar na quinta posição. Conseguiu vencer o Criciúma, que é o jogo que fica marcado mais nesse caso aí pelo rebaixamento do Criciúma pela primeira vez na sua história à segunda divisão do Campeonato Catarinense, desde sua fundação. E acho que esse que é o peso desse jogo que a gente pode comentar, né, Luan? E no segundo momento, Luan, queria que tu já comentasse também, falando dessa projeção de tabela enfrentando o Próspera, que é um time que jogou muito bem contra o Avaí, né? Levou, se não me engano, ganhou do Avaí, não ganhou de 1-0, se não me engano, ou empatou, né? 1-1. E pode sim, jogando com vontade, complicar o Avaí na competição nessas quartas de final, né? Muito boa noite, seja muito bem-vindo conosco. Boa noite ao Alan, né? Boa noite, Henrique, a você, nosso telespectador, nosso ouvinte aqui do Clássico em Debate. Então, um jogo onde o Avaí entrou praticamente, como você já falou, garantido na sua posição. Teria que torcer para, quem sabe, um empate do Brusque para conseguir ficar em segundo lugar, mas que era muito difícil. Então, o Avaí fez o que se esperava dele, não jogou aquela partida maravilhosa, mas também não foi tão mal assim e acabou vencendo com um gol de pênalti. O jogo de ontem me surpreendeu a postura do Criciúma, né? Esperávamos que um time grande, um time brigando contra o rebaixamento, esperava-se que seria um abafa do Criciúma. O Gladson foi um dos melhores em campo, mas não foi aquela atuação espetacular de ser 15 chutes a gol e defesa de tudo quanto é tipo. Foi algumas boas defesas, mas no geral, um jogo bem morno, assim. O Avaí que poupou algumas peças, né? O Claudinei deu sequência para o Jonathan, botou o João Lucas na lateral esquerda, testou o Diego Renan, se não me engano, a primeira partida dele como lateral direito, Rafael Pereira mantido na zaga. Então ele fez uma mescla, pegou alguns jogadores que precisavam de ritmo de jogo, como o próprio Vinícius Leite e o Renato também voltando de lesão, e eu acho que valeu o resultado e o time se portou bem, ao meu ver, assim. Eu acho que foi melhor do que o Criciúma na maioria do tempo e mereceu a vitória. Durante o campeonato, eu destaco em três etapas do Avaí, que foi a primeira etapa, onde o Avaí venceu o Criciúma, desculpa, venceu o Figueirense e o Juventus de Araguá, jogando bem, né? Deu expectativa para o torcedor. Em sequência, teve os resultados ali negativos, as derrotas para Chapecoense e para o Brusque, que deu uma balada, mas acho que agora vai vir numa crescente, vem no seu melhor momento do ano. Tem uma sequência, se não me engano, de 7, 8 jogos sem levar gols, né? Então é muito importante. Tem, acho que deve ser, sei lá, 6 ou 7 vitórias. Tem um empate ali no meio contra o Marcílio. Então o Avaí vem jogando, vem no seu melhor momento, vem, vem não sofrendo gols. Isso é muito importante. E também eu esqueci o que eu ia falar, me perdi no meio.
Ô, Luan, Me perdi no meio do só, raciocínio. Vai. só Vai que eu para te lembro. destacar, cara, só para destacar que a gente vem falando em algum tempo sobre a questão dos juniores, sobre a questão dos jogadores da base do Avaí. Ontem o Claudinei, principalmente no banco de reservas, né? Deixou bastante jogadores da base. E aí volta aquele discurso que a gente já vem falando há algum tempo, e domingo também, antes do jogo do Avaí contra o Ercílio Luz, eu vi muitas críticas, principalmente nas redes sociais e também na nossa própria imprensa. Ah, o Claudinei tá inventando. Hoje até estava ouvindo, hoje é quinta-feira, dia que a gente está gravando o programa, estava ouvindo agora a Rádio Guarujá às 6 horas. Ah, porque o Claudinei não repetiu o time ainda nesses 11 jogos. Ou então nós temos qual é o time do 1 ao Precisa 11? repetir. Qual é o time do 1 ao 11? E aí aí volta aquele discurso, cara, de que assim, ó, se a gente não testar, se a gente não der oportunidade a jogadores, principalmente os jovens da base, no estadual, e o caso do domingo, cara, tantas críticas que eu ouvi ao Claudinei. No domingo, o Avaí classificado, já estava classificado, jogando em casa contra o Ercílio Luz, não era contra o Real Madrid, era contra o Ercílio Ele Luz. poupou, foi pouco ainda. Isso. Vinha de uma decisão, o jogo de quinta-feira à noite pela Copa do Brasil. E aí ele usou um ou outro jogador da base e tal. Quem fez o gol foi o Jonathan, depois ainda de uma assistência bonita, muito bonita, do Lourenço, que muito criticado, enfim. E aí eu vi muita gente criticando e falando, pô, mas tá inventando, tá poupando, isso, aqui, professor Pardal. Cara, se o treinador não usar a base no estadual, não fizer teste no estadual contra time, vamos lá, pequeno, em casa, já estando classificado, vai testar quando, cara? Contra o Vasco no final da Série B? Aí a gente tem que acabar com esse nosso discurso, que é um discurso provinciano, que é um discurso errado, vamos nos atualizar. O Zidane agora aqui, o Barcelona, passou hoje à tarde e ganhou mais um jogo, agora está na liderança do campeonato espanhol. É um time por jogo, cara, é um time diferente, adequado às condições do adversário, tudo bem, tem 7 ou 8 jogadores que são os titulares, os cabeças ali, mas dá para poupar. O Avaí agora contra o Criciúma teve uma mescla muito interessante, segurou alguns jogadores, domingo já tem jogo novamente, o Figueirense não vai ter jogo, enfim, mas a gente vai falar depois. Mas é muito importante fazer isso, porque se o jogador não aprovar no estadual contra time pequeno, ele vai jogar a Série B na cobrança, um negócio complicado, e aí o torcedor vai nesse discurso, a nossa mídia antiga cai nessa esparrela, porra, aí fica complicado, né, cara? Bem complicado. O Henrique, até eu acho que ele não poupou tanto, sabia? Eu acho que assim, as trocas dele foram bem tranquilas. Ele trocou, ele botou o Jonathan no lugar de Nuno Dutra, ele deu ritmo, algumas posições que eu acho que tá mais em dúvida, assim. O próprio Valdívia voltou também. O Valdívia voltou no outro jogo. Deu chance a gurizada da base. O Giovani entrou falando do jogo do Ercílio e do Criciúma, assim, né? Do Criciúma sim, também ele teve mais algumas trocas. Mas, por exemplo, o Gladson jogou todos os jogos. O Edilson não jogou esse último para poupar, mas jogou o resto tudo. Eu acho que, assim, ele tem uma base consolidada o Betão ali. Eu acho que cartão, o Getúlio também forçou cartão. Sim, então eu acho que, assim, há alguns pontos e também algumas outras críticas que a gente fez até no último episódio aqui, eu e o Vitor cornetamos a saída do Vinícius Leite, né? Depois você observou bem que na coletiva ele falou mas no jogo contra o Cascavel, né? Que ele tinha cedido alguma coisa, um desgaste e tal, e ontem levou uma trombada do alemão do Criciúma e acabou sendo machucado. Me preocupou até porque eu não acho que até agora não teve nenhuma notícia sobre se foi só uma pancada, alguma coisa assim. Eu acho que ele até poderia ter poupado mais, vou ser bem sincero, eu acho que ele poderia ter poupado mais. Mas enfim, mas eu acho que assim, ele rodou muito por necessidade também. Só nesse último jogo que eu acho que foi um pouquinho diferente. Mas era muitas lesões, jogadores desgastados, cartões, ele acabou indo trocando assim mais por necessidade mesmo. Eu acho que ele poderia até ter testado mais algumas outras opções. A gente sempre fala aqui de jogadores da base, o Wesley, por exemplo, uma vez foi o jogador da base que mais teve oportunidade assim, que era para testar mesmo. Porque o Lourenço a gente já tá jogando desde 2017. Jogou faz tempo, né? Eu até nem considero ele mais tanto da base, assim, que a gente fala, o jogador da base é aquele jogador que tá subindo profissional, assim, né? Nem considero ele mais tanto, assim como o Getúlio. Logicamente, são atletas da base, mas, né?
já tem uma experiência ali de 3, 4 anos como principal. Eu acho que ele poderia até ter dado mais algumas chances, mas, por exemplo, ontem o Adiel, centroavante, que jogou a Copa São Paulo de 2019, 20, teve um certo destaque, ganhou sua chance como time profissional. Pô. O Gustavo jogou também, que no jogo de estreia fez o gol da vitória. O Gabriel, que sofreu o pênalti, perdeu um gol um pouquinho antes, ele se redimiu até, sofreu o pênalti ali. No meio-campo, acho que ele não tem muitas novidades. O Jean Martin voltando a jogar como titular, que a gente sempre pede, né? Para O fazer ali retorno do no Valdívia como titular também, agora em melhores retorno do condições Valdívia. físicas, né? Exatamente. Renato também, que é um jogador O interessante, Renato novo é o aí, né? jogador Ele é de sempre confiança interessante. dele, né? Então, assim, eu gostei. Eu acho que até o Jonathan foi um pouquinho abaixo ontem, mas eu gostei das trocas. Eu sinceramente achei que ele ia botar o Frigeri, ia botar o Felipe na lateral direita. Achei que ele ia testar mais, assim. Até ele foi bem tranquilo. O Avaí trouxe um bom resultado. E acabou também, né, Alan, só desculpa te interromper, com aquele discurso também que, porra, muita gente, nós estamos em 2021 e muita gente ainda, não vou xingar, mas enfim, muita gente ainda usa nas redes sociais, o Avaí vai entregar, o Avaí vai fazer isso, aquilo pro Criciúma, pro Figueirense cair, pro isso, pro aquilo, e sabe, são jogadores profissionais, cara, e o que a gente diz, mas o clássico, mas aquilo, 90 ou 99% dos jogadores da comissão, enfim, do pessoal que tá no Avaí, que tá no Figueirense, não tem nenhum histórico com os times daqui, não tem esse negócio de rivalidade que o torcedor alimenta ainda. Aí eu vejo aquele discurso, o Avaí vai entregar, o Figueirense vai entregar, aquele vai entregar para prejudicar o rival da cidade. Cara, isso é uma coisa de torcedor, mas que nós estamos em 2021 que não deve ser mais alimentado, sabe? Nós já estamos na metade, quase na metade do ano praticamente, e ainda tem gente alimentando uma idiotice dessa. Não, vai. E lá no final das contas, caras, todos são profissionais. Como a gente falou ainda há pouco, quem sofreu o pênalti foi o Gabriel. O Gabriel é da base. Tu acha que o Gabriel ia fazer corpo mole, ia se prejudicar, né? Ia se prejudicar, como disse muito bem o Alan, para daqui a pouco não ter mais uma oportunidade no time, ou daqui a pouco está sendo marcado aí pela história, fez corpo mole para prejudicar o rival, e aí na hora H não vai ser mais usado, cara, porque a gente sabe, no futebol brasileiro principalmente, na hora H eles não usam a base, só quando está precisando muito. Aí o treinador, o torcedor, o Gabriel, na hora que eu precisei, ele segurou. Vou botar ele, eu vou botar o Júnior Dutra, que há 3, 4 anos fez uma boa campanha com a Avaí na Série A. Acho que a gente tem que ter o torcedor, tudo bem, a gente sabe como se comporta, mas tem pessoas aí na nossa imprensa, principalmente, ou então pessoas que têm uma certa influência nas próprias redes sociais, tem que parar com esse discurso, que vai entregar, que não vai entregar, de piadinha disso. São profissionais, eles vivem disso. Tanto o treinador quanto os jogadores, a comissão técnica, esse discurso de torcedor, eu acho que tem que parar, sabe? Até porque daqui a pouco gera um conflito, gera alguma coisa mais agressiva, que a gente está vivendo uma época cada vez maior de ódio, redes sociais cada vez mais incisivas, mais grosseiras, que não se perdoa nada, não se aceita nada, e daqui a pouco o que acontece, um jogador desse, um torcedor, o cara encontra alguém na rua, encontra alguém numa festa, encontra alguém no supermercado, enfim, e parte para agressão, como a gente já viu vários casos, sabe? Ô Henrique, até para complementar, eu acho que o Avaí deveria pensar no seu calendário, no seu futebol. Era um jogo que era possível de ser poupado, né? O Avaí tem uma decisão. Tá pensando, quem tá com esse tem uma decisão. É meia dúzia de torcedor e meia dúzia de gente que não tem noção e fica usando o microfone para espalhar essas porcarias aí. Eu acho que foi acertada, como eu falei, eu até pouparia mais jogadores, assim, eu até iria com o time, daria chance para o Frigério, para outros jogadores, assim, mas não, eu acho que, como eu falei, o Avaí deveria pensar no seu, tem 2 jogos na sequência já, que são jogos contra o Próspera, pode vir a ter uma semifinal e uma final, tem os jogos da Copa do Brasil também na sequência, então não vai ter muito tempo para descanso, né, só complementando o que o Alan falou lá no começo, hoje, decisão, 2 jogos, né? O Avaí tem a vantagem do empate, mas contra o Próspera a gente tem que entrar para matar o jogo e para decidir o jogo, né? Não tem essa de ficar achando que vai ganhar só porque o histórico é bom, só porque a camisa pesa, não sei o quê. Tem que entrar para vencer. Assim, ontem o Ercílio Luz ganhou do Joinville de 4-3, então assim, o Criciúma foi rebaixado. Acho que não tem mais nem o que falar, né? E o seguinte, o Luan,
O jogo do Avaí está marcado para domingo às 7 horas, então o torcedor que queria ver na TV não vai conseguir, só no máximo ali na TV TVN, o Campeonato Catarinense, enfim. E pelo que eu estou vendo aqui também, depois eu acho que o Alan pode passar para a gente todos os jogos com horários, dias, enfim. O jogo do Avaí contra o Próspera na volta, que vai ser na outra quarta-feira, dia 29, também não vai ter televisão aberta. É possível, não está anunciado ainda, que esse jogo Avaí Próspera seja o jogo do Globoesporte.com. Está marcado a volta dia 29, na quarta-feira, para as 8h30 da noite. Curiosamente, tá? O único jogo que está marcado para as 9h30, que é o jogo da televisão, também não sei se vai ter televisão, porque a Globo não está fazendo esses jogos do meio da semana, porque o Big Brother é muito mais vantajoso. Aí depois a gente pode recorrer de novo àquilo que a gente já falou sobre o investimento em entretenimento e o investimento no futebol, principalmente os campeonatos estaduais. O único jogo que está marcado para quarta-feira que vem, às 9h30 da noite, que teoricamente seria o jogo da televisão, é Chapecoense e Hercílio Luz. Mas também não sei qual a ressonância, qual a importância, por exemplo, qual a audiência um jogo desse teria nos principais mercados aqui de Santa Catarina, que são a Grande Florianópolis, a região ali de Joinville e Blumenau. Porque com certeza um jogo desse não teria. Os demais jogos, todos estão marcados no máximo, como eu falei aqui, para as 8h30 da noite, que é o jogo Avaí e Próspera. Então a gente pode ter um jogo agora nesse domingo, às 4 horas, talvez, pelo que eu estou vendo aqui, seja Joinville e Brusque, que seja o jogo da televisão, da NSC, no caso da TV aberta aqui para Santa Catarina, e na volta, e os jogos da volta, esse Avaí Próspera talvez aí entre no Globoesporte.com. Por enquanto não tem nada anunciado, mas pelo que a gente conhece de mídia, de audiência, enfim, eu acho que a tendência é dar isso aí. Tens os jogos aí, Alan? Jogos e horários? Tem sim. Esses horários eles provavelmente devem mudar alguma coisa. Provavelmente a TV esperou, né, sair essas partidas para daí então fazer as solicitações de mudanças de horário, né, via documentação lá para a Federação Catarinense. Então provavelmente alguma coisa deve mudar. Mas a gente vai ter Marcílio jogando contra o Juventus, né? Esse jogo é marcado a princípio às 16 horas, lembrando que isso pode ter algum tipo de 19 alteração. horas, Alan, 19 horas, vamos atualizar aí. Então, Já, então a 19 horas. Federação Catarinense já publicou os horários, tá? Então esse Marcílio e Juventus é domingo às 19 horas, em Itajaí. O que mudou de Hercílio e Chapecoense para as 16, então. Exatamente para não ter o choque de horário. Hercílio jogando em casa contra a Chapecoense às 16 horas, o Próspera recebendo o Avaí às 19 horas e o Joinville jogando com o Brusque por enquanto às 19 horas. Talvez tenha alguma mudança nesse jogo essa também. Essa mudança aqui, ó, Joinville e Brusque às 16 horas. Então, exatamente isso também. Então, a mudança do jogo entre o Marcílio, o horário do Marcílio com o horário com Juventude, Joinville e Brusque. Essa mudança pro dia 25, que é a primeira perna, né? Domingo. Aí no outro domingo, provavelmente vai ter mudança ainda. Meio da semana, Alan. Dia 29. É isso, meio da semana. Isso, exatamente. É 29, né? Isso. Aí, por enquanto, o que eu tenho aqui na tela é o Brusque e Joinville 16 horas, que provavelmente não. Pode ser... É quarta-feira, cara. Quarta-feira... Eu vou passar aqui, ó. Tá aqui nas redes sociais da Federação Catarinense de Futebol. Então vai lá. Ó. Chapecoense e Hercílio Luz, jogo de volta, quarta-feira, dia 29, às 9h30 da noite, na Arena Condá. O jogo de volta também, Brusque e Joinville, também na quarta-feira, às 19 horas, lá no Augusto Bauer, no dia 28, no caso, né, que é quarta-feira, eu falei 29, mas é 28. Avaí e Próspera, aqui na Ressacada, às 20h30, 8h30 da noite, como eu falei, provavelmente o jogo do Globoesporte.com. E aí, encerrando essa rodada, os jogos das quartas de final do Campeonato Catarinense, os jogos de volta, Juventus e Marcílio Dias em Jaraguá do Sul, na quarta-feira, às 19 horas. Então aí a gente tem 2 jogos no mesmo horário, que é Juventus e Marcílio Dias e Brusque e Joinville, ambos às 19 horas, que são jogos da TVN. Chapecoense e Hercílio Luz, que está marcado para as 9h30. Se tiver jogo, eu acredito que não tenha, mas se tiver jogo na NSC, para a TV aberta vai ser esse jogo pelo horário das 9h30, e Avaí e Próspera marcado para as 8h30 da noite, na quarta-feira que vem, no estádio da Ressacada.
Eu acredito aí, considerando toda essa questão que a gente já falou, que esse seja o jogo do Globoesporte.com. Esses jogos aí estão no Instagram, nas redes sociais da Federação Catarinense de Futebol, com dias e horários. Os dias são domingo agora, dia 25, e na outra quarta-feira, dia 28, e os horários aí, a princípio, são esses que a Federação Catarinense de Futebol divulgou agora nesse final de tarde, começo de noite dessa quinta-feira, quando a gente está gravando o programa mais um clássico do debate agora aqui na quarta-feira, hoje dia 22, na quinta-feira, no caso. Isso, quinta-feira. E pode mudar ainda. A gente sabe que esses jogos aí é bem comum acontecer. Até esses jogos no mesmo horário aí talvez mudem alguma coisa para conseguir alinhar melhor todas as questões. Luan, queria te fazer uma provocação quando tu comenta sobre a questão do time não ter tomado gol. Né? É um time que toma poucos gols, mas também faz poucos gols. Perde muitas e muitas chances de matar os seus jogos com mais facilidade. A gente já vem comentando isso aqui no nosso programa há algum tempo, que o ataque do Avaí ainda é deficitário, perto da quantidade de volume de jogo que acaba oferecendo em algumas partidas. Não te preocupa essa questão do time, em algum jogo, a defesa não conseguir ser tão boa como está tendo, e o time acaba sendo com a derrota? Sim, preocupa bastante. O Avaí, curiosamente, é um time ofensivo que faz poucos gols e toma poucos gols. É uma coisa assim que não dá para explicar, né? Mas eu acho que nós tomamos, se eu não me engano, 5 gols na temporada, sendo um do Próspera, se eu não me engano, foi também o último gol que o Avaí levou, e os outros 4 foram com times do nosso patamar, que é a Chapecoense e o Brusque. Isso não dá para saber se talvez pegando um adversário mais forte a gente vai ter mais trabalho, né? Vai ter mais perigo. Então, eu vou ter que jogar contra esses times para saber como é que vai ser o nosso desempenho. Não adianta. Que não tomar gols dos times da série, times que não tem divisão, da série D, assim, é mais tranquilo, né? Que são os times de uma qualidade técnica um pouco menor. E o fato por exemplo, não lembro um jogo que o goleiro do time adversário tenha feito um excelente jogo, assim. Eu lembro de jogos que o Avaí empatava, que o Avaí perdia, que o goleiro pegava tudo, assim, que era o destaque do jogo, que o pessoal já pedia para contratar para o Avaí, falava assim, o Gladson não joga o que esse cara joga, umas coisas assim. E não tem isso, assim. Eu não lembro de 1 ou 2 milagres que os goleiros tenham feito contra o Avaí, são sempre chutes de uma mais facilidade quando não é gol. Então, eu acredito que o jogo contra o Cascavel foi o jogo que o acertou mais a gol, inclusive, né? Onde o Ricardo fez mais defesas, nada também muito espetacular, mas o Avaí finalizou melhor. Mas preocupa sim essa produção do Avaí. Por um lado é bom que o time não vem sofrendo gols, ou vem produzindo, mas o que a gente quer saber é contra os adversários do nosso padrão, nosso patamar. Assim que a gente vai poder medir como é que tá o futebol do Avaí. O jogo Luan, contra o Cascavel... Oi. Vou te cortar por um bom motivo. Tu comentou de 5 gols. Foram 2 da Chapecoense, 2 do Brusque e 1 do Próspera. Sim. Foram os 5 gols que o Avaí tomou na competição. 4 dos coincidências ou não, acabou que acaba enfrentando o Próspera de novo. Além de Brusque e Chapecoense, o único time que conseguiu fazer gol no Avaí na competição. Mas o Gladson também não fez excelentes partidas, assim, onde a gente viu, nossa, se não fosse o Gladson, a gente tinha... são jogos com pouca emoção, assim, como eu posso falar. No jogo de ontem, ao meu ver, ele foi melhor em campo, como eu já comentei, mas ele não fez... Eu classifico mais ao tempo de bola dele, quem sabe numa antecipação, numa interceptação, que ele teve mais destaque, assim, do que defesas em si. Eu lembro de uma boa defesa dele, cara a cara com o atacante, assim, mas demais não lembro muito bem. Mas agora é o momento para testar, né? Para a gente avaliar, quem sabe classificando, né, contra o Próspera, tendo bom desempenho, enfrentando os times do nosso padrão, a gente vai conseguir avaliar esse Avaí para a Série B. Mas eu acredito que está no caminho, né? Só que se a gente... No jogo decisivo do ano, o Avaí desempenhou bem, né? Como a gente já relembra, né? O Henrique sempre aperta bem nessa tecla que é da importância do jogo, esqueci o termo. Da motivação. Motivação do time. Então, é isso. Vamos ver. Agora a decisão. Acho que o Avaí tem que
caprichar um pouquinho mais. O Claudinei, inclusive, numa coletiva dele, ele falou que ele não tem muito tempo para treinar isso. E assim que tivesse um tempo, ele já tinha se atentado para isso. Alguma jogada, por exemplo, um destaque, eu acho que foi a Simone Malagoli que perguntou para ele numa coletiva contra o Ercílio que o Avaí tinha muito volume de escanteios e não tinha gols de bola parada, né? Ele classificou isso pela estatura dos jogadores, que realmente o Avaí é um time um pouquinho mais baixo. Acho que o alemão ali, que é o jogador que se destaca mais, o Gino Dutra também tem uma boa altura, mas ele falou que quando tivesse tempo, isso seria treinado. Ele já tinha verificado isso, né? De gols de escanteio que o Avaí tomou. O Avaí também não tem, né? Porque o Avaí tomou 5, não tem muito sofridos, mas ele já observou isso. Então, um treino de finalização, né? Ele falou de repetir momentos de jogo. Ele falou que não adiantava botar uma bola lá e deixar o cara chutando, porque senão isso não é repetição do jogo, né? Ele falou que tinha que criar situações e tal, lógico, isso é o ideal, né? Ele comentou que pelo pouco tempo os jogadores já estão desgastados. O Avaí já tem desfalques por lesão. Ele falou, não vou botar o Edilson para cobrar 50 escanteios aqui com a perna pesada, vai lesionar, né? Então é isso é tudo por causa desse calendário também, né? Vamos ver a partir dos jogos esse crescimento. O Avaí está crescendo no seu desempenho, vamos ver contra, como eu falo, nos adversários do nosso tamanho, como que será o resultado do Avaí. É isso aí, obrigado, Luan. Daqui a pouco a gente vai... Quer complementar? Complementa, Henrique. Complementa. Não, só uma coisa. No domingo agora o Avaí vai enfrentar o Próspera. E eu tava até comentei acho que com os amigos, botei no meu Twitter ainda há pouco. O Próspera hoje é o treinado pelo Paulo Baier. Desde o ano passado também. Eu tava ouvindo essa semana uma entrevista do presidente do Próspera na Rádio Guarujá. E ele dizia o seguinte, cara, o nosso calendário provavelmente vai acabar a semana que vem, porque eu não acredito que o Próspera vá passar pelo Avaí. E vai voltar provavelmente ali em novembro, dezembro, com a disputa da Copa Santa Catarina. Talvez, enfim, consiga, eu não sei nem como é que está essa questão, consiga uma vaga para a Série D, mas eu acho difícil. E vai acabar. Ele falou o seguinte, cara, não vou conseguir segurar jogador, provavelmente não vou conseguir segurar treinador, porque o Paulo Baier está tendo mais uma visibilidade, é o segundo ano no Próspera, enfim, deu entrevistas agora, até na imprensa nacional, citando a sua missão, que ele conseguiu a permanência, que era o principal, aí conseguiu a classificação tal, e já, né, já acaba ganhando uma repercussão e uma notoriedade. E aí eu estava pensando, cara, e isso foi um pensamento, na verdade, nada muito aprofundado, não cheguei a ir atrás da notícia, não cheguei a conversar com ninguém, mas vendo a situação do Criciúma, que hoje está com um treinador interino, depois do Emerson Maria, quem assumiu foi o Wilson lá, que querendo ou não tapa buraco. Eu acredito sinceramente que o Criciúma vá pensar, ou se já tem gente pensando, eu não sei, porque o pessoal da cúpula do futebol também se demitiu, pediu demissão, que o Criciúma vá pensar no Paulo Baier para ser seu treinador agora na Série C, é porque é um ídolo tal, não deve ser tão caro, enfim, e a questão ali do Emerson Maria não deu certo, não dá para atrair tantos outros treinadores disputando uma Série C, sendo rebaixado do Campeonato Catarinense, enfim. E também não me surpreenderia, a gente pode até substituir o GC agora aqui debaixo da nossa tela, que está escrito Momento Avaí. Não me já quer entrar? Vai, pode. Já vou trocar, vai. Já não vai. Me surpreenderia se o Paulo Baier fosse cogitado no Scarpelli. A declaração do nosso pessoal do futebol ali, do italiano Messina, Rafael Messina disse que o Jorginho vai ficar, o Jorginho disse que vai ficar. Surgiram especulações de que o próprio Jorginho poderia pedir a sua saída, porque tinha sondagens do interior de São Paulo. Nesse primeiro momento, elas não foram confirmadas. O Figueirense tem mais 45 dias até estrear na Série C. Então eu não duvido que o Figueirense, do jeito que acontece no futebol brasileiro, nessa pobreza que o Figueirense está dentro e fora de campo, o Figueirense vai pensar no nome como o do Paulo Baier. Como pensou, e a mesma cúpula, eu saí o Sorriso, mas quem manda no futebol do Figueirense não era o Sorriso, continua sendo José Carlos Lage, o pessoal de Ivanenco, enfim, o pessoal que continua lá. Não duvido que a gente comece a Série C, ou mais cedo ou mais tarde, o Jorginho caia na Série C e quem assuma o Figueirense seja o Paulo Baier. Isso se ele não for para o Criciúma antes.
como é o adversário agora do Avaí no domingo, que é o time do Próspera, provavelmente na quarta-feira que vem o Próspera já vai estar eliminado do Campeonato Catarinense, aí aumentam ainda mais os rumores e as especulações sobre o futuro do Paulo Baier. Se é bom ou se é ruim, eu não sei. Não tenho como avaliar o trabalho dele, porque a gente não acompanha os jogos do Próspera assim tão proximamente, e também o Campeonato Catarinense teve 10, 11 jogos, a gente não acompanhou a Série B do Campeonato Catarinense, tirando o Alan, que fez algumas transmissões, então eu não tenho como avaliar, mas eu não duvido que essa seja uma Transmissão do alternativa. Próspera, inclusive. Não duvido que essa seja uma alternativa caseira que seja pensada tanto em Criciúma quanto em Figueirense, ou também como no Joinville, já que o Vinícius Eutrópio caiu hoje também. Ô Henrique, é só para relembrar do Paulo Baier. Ele, se eu não me engano, ele treinou não lembro se foi 2019 ou 2018, o Próspera na terceira divisão, né? Ele teve Ele até uma subiu. rodagem, se eu não me engano. Ele foi campeão e ele passou no Brusque, se eu não me engano, ele passou no Brusque, não lembro se foi antes do Gessim, não foi muito bem, ele foi para o Toledo, talvez. É que eu não lembro se foi exatamente antes ou se teve mais um outro treinador, mas acho que foi exatamente antes. E também foi no interior do Paraná. E voltou ano passado também para ser campeão da segunda divisão, né? Inclusive, eu quero deixar um abraço pro narrador do gol do acesso do Próspera na TV, tá bom? Um abraço. Tá bom. Tá entregue o abraço. O Henrique, além do treinador, que eu acho que o teu comentário é preciso, realmente algo a se olhar, a gente precisa olhar também jogadores, porque o elenco do Próspera fica sem jogar, o elenco do Ercílio Luz fica sem jogar, então é algo a se analisar. O próprio, já o Marcílio não, o Marcílio acho que tem uma vaga na D, o Juventus provavelmente vai ser esse quarto catarinense aí, que pode vir a beliscar uma vaga, né? Se não, ela cai para o Próspera, que está na frente do Joinville. Então o Joinville tem uma enorme chance também de o elenco ficar sem jogar o resto do ano. Então, tendo em vista essa questão financeira, então, Concórdia também, né? Eu concordo também, bem lembrado. E tem lá o Alan Graffiti, que é o artilheiro do time, talvez encaixe aí, nem vou dizer do Figueirense, mas encaixe aí algum outro time catarinense, algum outro time do interior, enfim. E tendo em vista a dificuldade financeira, se eu não me engano, ele é emprestado da Chapecoense. Tem muitos jogadores no Concórdia que são oriundos ali da Chapecoense. Deixa eu até ver aqui, o Alan Graffiti, não tô sem aqui, mas é de se analisar, porque são times que ficam sem calendário para o segundo semestre, e talvez seja uma solução um pouco mais barata do que o interior de São Paulo, que já vem com essa estigma, né, de interior de São Paulo. O cara que é do interior de São Paulo é bom, aquela coisa toda. E às vezes a gente deixa passar bons jogadores que estão mais perto, aqui no cenário catarinense, enquanto vários outros já passaram e foram embora e não foram aproveitados aqui. O Henrique, eu queria comentar contigo sobre o Figueirense o seguinte: existe na internet aí dois grupos analisando essa questão do Figueirense. Um grupo, uma ala mais racional, que diz que, olha, pela condição do elenco que está hoje, não valeria a pena perder os 2 jogos para a Chapecoense, que não ia mudar em nada em relação. Um outro grupo, não digo nem mais passional, mas de certa maneira também sim, fala que é um absurdo o Figueirense ter ficado fora entre uns 8 de um catarinense que tinha 12. Queria que tu fizesse uma análise sobre isso para a gente esclarecer, e o pessoal que está escutando também ver qual lado fica um pouco mais, cai um pouco mais para um lado ou para o outro. Alan, Luan, os amigos do Clássico Debate, pessoal da Urban TV, eu não posso concordar. Figueirense, o seu tamanho, a sua tradição, a sua história, enfim, cara, tudo o que passou um time que vai fazer, um clube que vai fazer 100 anos daqui a 50 dias, não pode terminar em nono um campeonato que tem 12 clubes. Uma vergonha, é uma vergonha. Aí vai dizer, ontem o Jorginho na coletiva falou, mas a gente queria o Thiaguinho, Pedrinho, que foi para o Criciúma, a gente ofereceu o máximo que tinha condições de pagar, era 3 mil aqui no Scarpelli, e ele acabou indo por 15 para o Criciúma. Tá, tudo bem, não tem dinheiro, a gente já ouviu e 1000 vezes sobre elefante, sobre isso, sobre aquilo, sobre as dificuldades, mas a gente tá vendo aí, o Próspera classificou, o Ercílio Luz classificou, o Juventus de Araguá novamente classificou, o Marcílio classificou. Esses clubes têm mais tradição, mais estrutura,
mais condições que o Figueirense. Não tem, cara, não tem. É uma vergonha, é uma vergonha. O Figueirense ontem chegou ao ponto de não pressionar o Marcílio Dias. O Figueirense saiu de campo, inclusive nas suas redes sociais, em entrevista de jogadores, achando que estava classificado. E não apertou, e não sei nem se tinha condições de apertar, porque no final do jogo o Marcílio Dias é que estava em cima do Figueirense. E aí também passa pelo trabalho do Jorginho. Eu acho que o Jorginho deva ficar, eu acredito que ele, enfim, ele faz um trabalho não é bom, não é bom. Mas como eu disse aí no alguns programas anteriores, ele estava fazendo um trabalho de tatear, de buscar uma formação, de mostrar, de conhecer, de entender quem são os jogadores que ele pode contar para o restante do ano, porque o principal fator do Figueirense é a Série C. E aí, como eu disse no próprio Twitter ontem à noite, desse grupo todo, se aproveitam 4 ou 5 jogadores. O goleiro Emerson Júnior, que veio de emprestado do Internacional, um cara que tem 20 anos. Os dois, eu até faltou um, mas então vamos lá. Os dois zagueiros, o Felipe Gregório, que já tinha jogado com ele ano passado no Juventude de Araguá, tinha ido bem. O outro zagueiro que estreou na rodada passada, veio dos Estados Unidos, agora eu não me recordo, não sei se é Otávio, enfim. Dá uma pesquisada aí, Alan. Quem é o nome do outro Vai zagueiro? falando aí que eu trago, vai. E Continua. os dois volantes, tanto o Alê Santos, que vem emprestado do Sport, que a gente já falava quando ele foi contratado, a gente já falava bem dele, dizia que o problema dele era mais fora de campo, com lesões, com outros problemas, enfim, que era um talento, 20, 21 anos, se botasse a cabeça no lugar, teria um grande futuro. E o Kevin, que é a maior surpresa do Figueirense nesse campeonato catarinense, veio do Concórdia, tem um porte físico, um camisa 5, joga muito bem, tem um grande futuro. São 4 ou 5 jogadores aí que dá para aproveitar, claro, que dá para aproveitar um Everton Santos na lateral, que não tem jogado muito bem, mas dá para aproveitar. Um Renan Luiz ali, querendo ou não, dá para se tirar alguma coisa. O Carlinhos, que é da base, que tem jogado numa segunda linha. Um Lincoln, tal. Um outro jogador ali do ataque, como a gente falou aqui algumas vezes, o Gabriel, que foi artilheiro do Campeonato Catarinense da Série B no ano passado, agora está na reserva, enfim, o Breno, um outro jogador ali, vamos fazer um apanhado ali, 10, 12 jogadores, dá para a gente aproveitar para essa Série C do Campeonato Brasileiro, o resto não dá. O Jorginho tateou, o Jorginho chegou nesse time aí que poderia ser aproveitado, mas a gente não viu evolução depois do jogo contra o Concórdia, ou depois do jogo contra o Ercílio Luz, principalmente, que fez um gol com 20 segundos. E contra o Joinville, que está 5, 6 jogos sem vencer, acabou demitindo o Vinícius Eutrópio hoje. O Figueirense tomou um sufoco, principalmente no primeiro tempo. Ontem, contra o Marcílio Dias, foi mal. Já tinha ido mal contra o Criciúma, contra a Chapecoense, Brusque, Avaí. Nem quero falar que são times mais à frente de outros patamares aqui no estado de Santa Catarina, mas o Figueirense não apresentou evolução. Quando a gente achou que iria evoluir, agora o Jorginho encontrou o time, agora o Jorginho encontrou a sua escalação ideal, não aconteceu mais nada. E o Jorginho também tem culpa nisso, porque o time está mal treinado. O Claudinei não tem tempo para treinar, como o Luan falou ainda há pouco. O Figueirense tem. O Figueirense não jogou a Copa do Brasil. O Figueirense não teve compromissos nos meios de semana. Então, o Figueirense teve semanas cheias para trabalhar. Não tem qualidade? Não tem. Assim como o Ercílio Luz não tem tanta qualidade, como o Próspera não tem tanta qualidade, como o Marcílio Dias não tem tanta qualidade, o Juventus de Jaraguá não tem tanta qualidade, e chegaram no Campeonato Catarinense à frente do Figueirense. E se não fosse essa vergonheira aí que o Criciúma fez, o Figueirense corria o risco, sim, e correu o risco ontem, de ser rebaixado, cara. A gente pode falar tudo, o Figueirense está com problemas, dificuldades, consegue pagar 3, 4 mil reais para o jogador, que o pessoal na Várzea, aqui na Palhoça, em Biguaçu, em Antônio Carlos, ganha isso. E não é brincadeira, não, é verdade. Jogadores, ex-jogadores, principalmente ex-jogadores de futebol que vêm, voltam para dar seus prestígios aos times amadores, ganham isso para jogar na Várzea. E o Figueirense está pagando, ou então pela entrevista do Jorginho, está pagando isso para os seus jogadores profissionais. E aí é muito complicado, né? Muito complicado. Ô Henrique, o zagueiro que você comentava, deixa você terminar, é o Matheus. Que veio Matheus, veio dos Isso. Estados Unidos, aí Isso aí. pelo menos agradou um pouco mais do que o Paulo Ricardo improvisado ali na zaga. Ao menos, claro que a gente precisa de muito mais qualidade, de muito mais
não sei a palavra para te dizer, muito mais capacidade de defesa, ao menos é um zagueiro que pode formar uma dupla interessante, no mínimo, com o Felipe Gregório, já que o Paulo Ricardo não aprovou. E o Figueirense não tem condições, aí, como eu disse, de pagar 10, 12 mil para um Guilherme Teixeira, que está na terceira divisão do Campeonato Paulista, ou então para o Rafael Lima, que está parado aqui, fazendo treinamentos específicos na Grande Florianópolis. Tu comentou ali dos outros elencos, né? E para complementar, todos eles com elencos mais baratos que o Figueirense. Próspera, o Exílio Luiz, E até uma questão de o visibilidade, Marcílio, né, Alan? Juventus. Uma coisa é tu jogar no Figueirense, jogar no Avaí, com a mídia, com a imprensa, com a visibilidade que a própria televisão dá. Querendo ou não, daqui a pouco vai ter Série C, não tem tanta televisão, não tem tanta cobertura, mas tem muito mais alcance. Até a questão do empresário, enfim, de botar eles no currículo. Ah, o fulano passou pelo Figueirense, passou pelo Avaí, do que tu colocares no teu currículo, o fulano passou pelo Exílio Luz, passou pelo Próspera, entende? E aí os jogadores não estão vindo para cá, ou então estão preferindo ir para outros clubes, e o Figueirense não tem essa capacidade de montar um elenco com uma qualidade hoje que um Juventus de Araguá mostrou, que um Marcílio Dias mostrou, e aí também passa pelo trabalho do Jorginho, que não conseguiu fazer um trabalho decente com esse grupo que ele ajudou a montar, querendo ou não, foi um grupo de jogadores que já tinham trabalhado com ele, um grupo de jogadores indicados por ele, e ele não conseguiu extrair basicamente nada. O Figueirense não tem nada, cara, não tem nada. Não tem absolutamente nada. A gente falou aqui de escanteio. Não vou cair nessa esparrela de que falta jogada ensaiada, disso, daquilo, mas o Figueirense não tem o mínimo de uma qualidade ofensiva e não tem o mínimo de uma segurança defensiva. Aí sobra para o zagueiro, para o Paulo Ricardo da bote, sobra para os dois laterais, um improvisado, o outro meio complicado ali, os volantes, uma hora é um, outra hora é outro. Tá faltando muita coisa no Figueirense, cara. E também passa pelo Jorginho. Se ele não demonstrar uma capacidade de evoluir esse time com um ou outro reforço, que pode ser até um catadão do Campeonato Catarinense, como a gente falou que quase todos os times aí vão ficar sem calendário para o segundo semestre. Se ele não conseguir evoluir, provavelmente ele vai dançar ou então ele vai pedir as contas. E é triste. Agora são mais ou menos 40 e alguma coisa, né? O jogo é lá em maio. Final de maio? Final de maio, então mais ou menos quase 40 dias e 45 dias que vai ter até o começo da Série C. E aí, o mínimo que tem que fazer agora é alguns amistosos, né? Esse time tem que jogar, para não ficar só treinando, tem que treinar e jogar, né? Para ter esse... com certeza vai conseguir fazer alguns amistosos, vai ter muita gente parada também nessa entre-safra aí, que acabou gerando no calendário de alguns clubes, e treinar para que o time estreie e melhore. Mas você fazendo uma análise, a gente vai, claro, vamos ver se os jogadores vão chegar, tudo isso, a gente vai... Tem que chegar. Nos próximos programas a gente vai saber disso, mas hoje esse elenco não tem nenhuma condição de uma classificação para a Série B, né? Cara, esse elenco não tem condições nem de disputar para não cair, tá? Esse elenco é fraquíssimo, é fraquíssimo, é fraquíssimo. Como a gente falava, acho que foi no programa passado, inclusive, que eu até fiz a leitura aí do grupo da chave do Figueirense na Série C. Se os times do interior de São Paulo investirem ou mantiverem, no mínimo, o investimento que estão fazendo, a maioria desses times que vão disputar contra o Figueirense na Série C estão na elite do Campeonato Paulista, e o Novo Horizontino, o Oeste, enfim, o Mirassol, Botafogo, são times da elite, claro que não vão manter seus principais jogadores, porque uma coisa é a visibilidade do Campeonato Paulista, o dinheiro, enfim, outra coisa é disputar a Série C. 90-95% desses jogadores vão acabar indo para a Série B ou então até para a Série A. Mas se esses times se reforçarem, se tiverem um mínimo de condições de disputar essa Série C, o Figueirense não tem condições de disputar com eles. Aí tem os times do interior do Rio Grande do Sul, que a gente falou em parcerias com o Grêmio, com o Inter, até com a própria Juventude, que agora está na Série A. Os times do Paraná, principalmente o Paraná Clube. E aí tem as incógnitas, né? Que é ali o São José do Rio Grande do Sul, o próprio Criciúma. Pelo andar da carruagem, se mantiver essa base, o Figueirense, o Criciúma aí vão disputar para não cair para a Série D. Aí seria o fim, seria o fim. Aí só muita reza, muito dinheiro, muita mandinga,
muita gestão, que é algo que não tem no Scarpelli, enfim, para esse time ressurgir das cinzas lá na Série D. E aí depois, olha, já vou aproveitar, então, que nós já estamos aí com 45 Isso. jogados desse nosso programa. Esse tempo único. E aí não adianta, cara, sabe, fazer uma campanha de sócios, sabe? Porque a gente até teríamos hoje, anunciamos, enfim, por outros compromissos não conseguimos conversar com o pessoal de marketing da comunicação, agora que vai tocar a Rádio Avaí, o pessoal do Avaí. E o Figueirense, nessa semana, a gente criticou bastante no programa da semana passada a ausência de ações, enfim, sobre o marketing, sobre a captação de recursos e sobre a prospecção de torcedores, de novos sócios. O Figueirense lançou campanhas e tal. Mas, cara, vou ser bem sincero contigo, Alan e Luan. O Figueirense eliminado do Campeonato Catarinense. O Figueirense jogando uma Série C do Campeonato Brasileiro. Como que vai atrair o seu torcedor só na paixão, ainda mais em tempos de pandemia? Também, né? Ainda mais, não tem bilheteria. Em tempos de pandemia, tá todo mundo aí sofrendo, quem tem o seu comércio próprio, quem tem o seu mercado, quem é funcionário, enfim, tá todo mundo aí sofrendo e a vacinação anda a passos de tartaruga. O próprio ministro da Saúde que estava falando que seria que a intenção do governo federal era acabar o grupo prioritário de vacinação em maio, já passou para setembro, ou seja, passaremos todo 2021 nessa mesma agonia, o comércio não vai voltar, o torcedor não vai ter o seu dinheiro na mão para chegar, ele vai ter que cortar de algum lugar, vai ser aonde? No lazer, vai ser aonde? No futebol. Então, sem jogo, sem uma perspectiva de melhora, sem bons resultados, como o Figueirense vai atrair investidores, vai atrair patrocinadores, vai atrair o seu torcedor para bancar um projeto de reestruturação, um projeto de gestão e um projeto que possa botar um pouco de dinheiro nesse clube para que o time fortaleça e para que o time dispute lá em cima a vaga na Série B, que aí daria um outro ânimo, a reestruturação financeira. Até porque, pessoal, a gente falava aqui em alguns programas sobre essa questão do ato trabalhista, a gente falava sobre essa questão jurídica aí da associação que ficar 60, 90 dias sem pagar os seus credores para dar um respiro, que conseguiu na justiça, enfim. Mais 60, 90 dias vão passar. E esse já está passando, né? E esse dinheiro vai ter que esse dinheiro, essas dívidas, essas negociações vão ter que acontecer para o Figueirense conseguir e vai ter que pagar. Não pagou, meu amigo? Aí é fundo do poço, aí é buraco, cara. Aí buraco atrás de buraco, o torcedor vai ser motivado a acompanhar e a comprar e a incentivar o clube financeiramente. O balanço, tá? O balanço do Figueirense, como das outras associações, não sei, não sou especialista na área, mas pela legislação tem que ser divulgado agora no dia 30 de abril. Hoje é dia 22, 30 de abril é na próxima, sem ser essa sexta-feira, é na próxima. E aí o torcedor vai saber como vai estar a situação financeira do Figueirense, que vai ser um rombo ainda maior. E aí vai prejudicar. Aí tu tens um negócio complicado. A princípio, tá? Não sei como é que vai ser, como é que está sendo essa lei das SAs, da lei das associações. No ano passado, por causa da pandemia, foi prorrogado. Agora tivemos esse ano também imposto de renda da pessoa física prorrogado. Só que ano passado foi prorrogado até julho, se eu não me engano, esse ano foi prorrogado só até maio. Então, provavelmente as associações também não vão ter tanta prorrogação, se tiverem. E aí o torcedor, o conselho não foi chamado até o momento para uma reunião extraordinária para avaliar o balanço. Então o torcedor vai ter que remar, vai ter que ver qual é a situação financeira do Figueirense. E se não houver, como não está tendo, transparência das contas do Figueirense, hoje, como eu disse, faltam 8 dias para te publicar o balanço, para o conselho avaliar, para o conselho dar o seu aval, aprovar, porque tem que ser aprovado, e aí para ir para publicação em jornal, sem transparência, meu amigo, não vai ter ninguém que queira investir o seu dinheirinho no Figueirense. E sem dinheiro investido no Figueirense é muito complicado. Só sobre o balanço também, o Avaí já divulgou a sua reunião, a reunião vai ser virtual.
vai acontecer, acho que na terça-feira, se eu não me engano. Só que o torcedor que quer, o conselheiro que quer avaliar o balanço antes de votar, enfim, de conhecer, vai ter que ir lá na ressacada em horário comercial avaliar. Aí é outra situação, eu acho errado, mas pelo menos totalmente errado, enfim, mas pelo menos me lembro um certo clube que uma vez fez uma parceria com uma empresa aí de o nome de um certo bicho imponente na floresta, principalmente na África, que era a mesma coisa. O torcedor que queira, o conselheiro que queira avaliar as 1.800 páginas desse contrato que prometia estádio, treinador de Série A, Libertadores e o Diabo 4, tem que vir aqui no Scarpelli em horário comercial. Não estávamos na pandemia ainda, é bem verdade. Tem que vir aqui no Scarpelli em horário comercial para ler todas as páginas do contrato. Vai ter uma semana para isso, para depois avaliar no Conselho Deliberativo. Meia dúzia de torcedor foi, até porque a maioria trabalhava, a maioria estava fazendo o seu trabalho presencial, porque não era época de pandemia, e aí deu no que deu. O resultado está aí, e nós estamos agora, 22 de abril de 2021, acumulando e sofrendo esse desgaste por causa de um erro lá de trás. E eu espero, sinceramente, aí que o Avaí, agora já misturando tudo, que o Avaí e até Eu já os mudei o próprios... GC, velho. Até os próprios movimentos de transparência, acho que o nosso Avaí também, faça essa pressão na diretoria e seja disponibilizado, nem que seja na terça-feira, meio-dia, enfim, seja disponibilizado esses documentos aí para o torcedor dar, para o conselheiro dar uma olhada, porque o que a gente quer, o que a gente precisa é de transparência. Sem transparência, repito, agora voltando ao Figueirense, sem transparência, o torcedor, cara, o torcedor tá cansado, o torcedor tá de saco cheio, o torcedor não vai botar o seu dinheirinho na campanha de sócios que o Figueirense lançou, ou então na campanha de sócios aí que o Avaí possa lançar, enfim, ou então para ajudar o clube, porque a gente já está ajudando há bastante tempo. Eu não estou com estudo aqui, mas se eu não me engano, já houve campanha de sócios no começo desse ano para o Figueirense, não deu certo, não chegou aos 10 mil, não foi um negócio oficial, e agora o Figueirense mais uma vez lançando outra campanha de sócios, só lança, e não tem nada concreto, nada que atraia de verdade o seu torcedor. Aí não adianta, cara, não adianta, sabe? A gente está falando de campanhas de marketing, campanhas de gestão, enfim. Só que, cara, sem o clube ter algo a oferecer em troca, e nesse momento, a única coisa que o clube tem a oferecer em troca não é desconto na camisa, desconto no restaurante, desconto na academia. A única coisa que o Figueirense tem nesse momento para oferecer em troca é uma satisfação de ver o seu time bem. E isso não está acontecendo. E vou te dizer mais, a única alegria do Figueirense provavelmente em 2021, as duas únicas, tá? É se o Avaí foi eliminado agora no Campeonato Catarinense e se o Avaí não subir. E não deveria ser assim. Porque nós estamos agora na metade, já no final de abril e não tem nada, cara. Não tem uniforme novo, não tem campanha, tem 2, 3 vídeos, tem o pessoal tentando reerguer a Rádio Figueira, enfim, não tem nada. O torcedor não se sente animado, não se sente encorajado, vamos dizer isso, a investir no Figueirense. E não vai fazer, cara, não vai fazer. E aí vai ter que contratar, vai ter que disputar aqui com o Paysandu aqui, ou então com o pessoal aqui do Jardim Eldorado, aqui na Palhoça, o pessoal do Estrela Azul ali de Antônio Carlos, de Biguaçu, vai ter que disputar jogador com esses times amadores, tá? Porque é o mesmo patamar, o Figueirense está pagando 3 mil, é que provavelmente ele, o Sandro Ventura, o Perivaldo, Tem espaço, hein? o Eu acho que Décio dá para trazer, Antônio, né? Se duvidar. os jogadores que atuaram aqui, tanto no Figueirense quanto no Avaí, estavam ganhando para jogar o amador aqui na Grande Florianópolis, cara. 3 mil aí é sacanagem. Não tem nem base, não tem nem as categorias de base. Foi anunciado. E eu falei aqui, foi anunciado uma O microfone peneira. tá ruim, Luan. Foi anunciado uma peneira sub-15, sub-10, sub-8, sei lá, do Figueirense, também não aconteceu nada. E eu vi hoje nas redes sociais, fazendo mais um comparativo, o Avaí estava fazendo uma peneira via internet, sei lá o que era, mas estava tentando uma captação de jogadores, o Figueirense nem isso, cara. E foi uma das queixas do Jorginho essas últimas coletivas, que ele não tem nem as categorias de base para usar. E aí, cara, aí não tem da onde tirar, e vai ser esse catadão aí, esperando que o Blaise resolva, que o Lincoln faça um gol, Lincoln Júnior, se não me engano, faça um gol do meio campo, aí é fogo, para não dizer outra palavra.
Vai ser difícil, vai ser dureza. Que esses 45 dias sejam iluminados, que algo aconteça no Scarpelli até maio, no começo da Série D. Henrique, já dá o seu tchau, o seu boa noite. Valeu, Alan, valeu, Luan, valeu mais uma vez aos amigos do Clássico Debate, pessoal da Urban TV. Aqui a gente fala sobre tudo, a gente gosta de debater, enfim, a gente vê como torcedor, tem um olhar como torcedor, mas o esporte, principalmente, eu vou tocar em outro ponto, toquei num ponto semana passada sobre o preconceito de um certo colunista que, infelizmente, foi tirado aí do Marcou do Esporte pelo Fabiano Linhares, acho que não ficou uma semana, que envergonhava o Figueirense. E o esporte é também a inclusão social. O esporte é algo além só daquele desafio dentro de campo e além de uma elitização, como quiseram fazer lá na Europa e não deu certo, não durou 2 dias. O torcedor, mesmo em pandemia, ele saiu nas ruas para provocar e para pedir que o esporte continue sendo também uma inclusão, sabe? Para o torcedor ser ouvido. E aí, eu volto a bater nesse ponto. Ontem, o pessoal da Rádio Figueira estreou a Márcia Becker, que já passou aqui pelo Clássico Debate, passou pelo meu Figueira, estreou lá no programa, na transmissão do jogo, inclusive, ela que está no marketing do clube, e muitos torcedores, vieram nas redes sociais a chincalhar. Ela é jornalista, vieram a chincalhar porque era uma voz feminina falando na rádio oficial do clube. Como disse outro dia esse colunista, que eu não quero citar o nome, futebol de mulher tem que ser comentado por mulher e futebol de homem tem que ser comentado por homem. Eu acho isso uma idiotice, sabe? A gente vai acabar excluindo, vai acabar elitizando, não elitizando, porque é uma elite, isso não é uma elite, vai acabar segregando, talvez seja essa palavra, e não é isso que a gente quer. Porque a gente está vendo, e a gente estava conversando no começo do programa, a NSC ontem não passou o Figueirense, anunciou, não passou o Figueirense, preferiu passar o Big Brother, preferiu passar outra filme e não passou o Figueirense. A exposição do clube, a exposição dos patrocinadores, a exposição da marca não aconteceu. Foi mais interessante para a Globo passar o Big Brother. Como provavelmente na quarta-feira que vem não vai passar o Avaí, pelo horário que está ali, não vai passar, provavelmente só na internet. Chapecoense, esse Luz também acho difícil. E aí, e a gente vai ver cada vez mais, enquanto a gente tiver opiniões idiotas e de gente dizendo que o Figueirense perdeu, ou não perdeu, mas foi eliminado por causa de palpites ou de opiniões que tenham sido dadas na rádio, nas redes sociais, enfim, de comentários, a pessoa deu azar, a pessoa é fraca, não devia estar lá, enfim. E aí a gente vai cada vez mais vendo o nosso futebol, o nosso esporte, vai estar ou só no pay-per-view ou só para 3 ou 4 pessoas que queiram ver, sabe? A gente, para assistir o Figueirense na Série C, a gente vai ter que pagar a DAZN, como a gente tem que pagar a TVN, ou tem que pagar um pay-per-view. E o nicho vai diminuindo cada vez mais, cara. O público do futebol vai diminuir cada vez mais. Vai ser aqueles aficionados. Ou então o seguinte, o Figueirense está perdendo, eu vou perder meu tempo com o Figueirense, vou dar meu dinheiro pro Figueirense, não, eu vou ver o Big Brother, cara. Eu vou ficar de hoje até amanhã, meio-dia, votando no paredão, porque eu quero que o Fiuk, que a pouca, sei lá quem, saia. Eu não vou dar minha audiência pro Figueirense, eu não vou comprar minha camisa do Figueirense, eu não vou gastar 50, 100 reais para me associar ao Figueirense se eu não vejo o jogo, sabe? Porque comentários são pessoas idiotas que ganham visibilidade nas redes sociais, que estão afugentando o torcedor, estão afugentando o cliente. E aí, para me estressar, para ficar batendo boca nas redes sociais, eu não vou preferir ficar nas redes sociais batendo boca sobre o Big Brother, que eu ganho muito mais. Semana que vem, na outra acaba, começa o The Voice, começa sei lá o quê. Eu vou perder meu tempo vendo isso, eu vou perder meu tempo me associando, pagando para o Figueirense. Eu não vou comprar aqui, ó. Não vou comprar essa camisa do Figueirense, não sei nem quanto é que custou. Não vou comprar. Eu vou ficar aqui batendo boca no Big Brother, vou ficar batendo boca no The Voice, vou ver filme, vou ver série, vou ver o Gambito da Rainha, sei lá o quê. E vou perder meu tempo vendo o Figueirense, vou sofrer, ou vou ser xingado nas redes sociais porque eu dei uma opinião que se o Jorginho é bom, que o Jorginho é ruim. Não vou, cara, não vou me estressar mais. E enquanto as vozes idiotas tiverem ressonância nas redes sociais, não vai valer a pena ficar discutindo e debatendo o nosso futebol. Aí eu vou ter que ver, vou ter que pagar 100, 200 reais, 300 para ver o Figueirense na DAZN. Não vou pagar mesmo.
Vou ouvir no radinho e pronto. Mas é isso, falei bastante, já estouramos o programa. Um beijo e até semana que vem ou na próxima, quando eu voltar aí. Até mais. Luan Silva já com o microfone restabelecido. Uma boa noite para você, até breve. É não tão restabelecido assim, mas vai para terminar. Vai. Não, um minuto da fala do Henrique a gente consegue desmembrar 5 assuntos e cada um dá um episódio, assim, né? É muita coisa que tá acontecendo. Eu vou pedir 2 horas para Urba. Daqui a pouco eu tô vendo o Henrique botar emojizinho de participante do Big Brother ali no seu nome no Twitter. Um abraço a todos, né? Vamos esperar para ver como é que vai ser. O Havaí vai se classificar para a semifinal. Já estamos com o tempo estourado, então até mais. Tchau, até breve. Valeu, Luan. Semana que vem a gente volta. Um grande abraço para você que esteve conosco aqui no Clássico em Debate número 52 para você aqui na Urban TV. Até breve. Tchau.